Olá, seja bem-vindo a mais um episódio aqui do Diário de Desenvolvimento Mediúnico. Eu sou a Rafa, sou psicóloga e uma pesquisadora dos mistérios da espiritualidade, da psique, da natureza. E aqui é esse quadro onde eu estou ligando a câmera, sem roteiro, sem nada, para compartilhar um pouco das minhas experiências, né? Das percepções, dos insights que eu venho tendo durante meu processo de desenvolvimento mediúnico dentro da Umbanda. Então aqui é um lugar mesmo assim de falar com o coração, de falar um pouquinho das minhas experiências e realizações, e esperando que isso possa ressoar de alguma forma aí para você, para os seus processos, para o seu desenvolvimento também. Bom, essa última semana lá no terreiro foi gira de boiadeiros. E essa gira foi um pouco desafiadora assim para mim, mas ao mesmo tempo foi muito boa porque me trouxe muitos insights e novas percepções. E por que que foi desafiador, assim, né? A linha de trabalho dos boiadeiros é uma linha que eu não tenho ainda tanta conexão, né? Eu tive poucas oportunidades, assim, de me conectar com essa força. Grande parte das minhas experiências mediúnicas e com os meus guias, né? E esse estudo da Umbanda é, vem das minhas experiências com as medicinas da floresta. E faz pouco tempo que eu comecei a frequentar realmente o ambiente de terreiro, né? Então eu tive poucas oportunidades assim de participar, né, de giras de boiadeiro. Mas eu acho que a principal dificuldade, assim, né, foi de um lugar que eu fiquei meio confusa. Por quê? E aí eu sinto isso, assim, com os guias masculinos. A recomendação, né, quando começa a gira, é de que você solte, né? Solte o seu corpo, solte os pensamentos, se entregue assim para a presença, né? E flua, né? Intuitivamente, assim, com os movimentos que o seu corpo te convida para fazer. E aí começou a gira, e quando eu ia me movimentar, eu trazia assim muitos movimentos femininos mesmo, né? Até movimentos assim é, da pombagira, né? Da cigana que caminha comigo. E aí eu comecei a entrar nessa coisa assim, né? Meu Deus, mas é gira de boiadeiro, mas é a cigana que tá vindo. Ai, meu Deus, eu deixo, eu não deixo, o que que tá acontecendo, né? E aí eu entrei num processo que eu senti que eu me podei um pouco, né? Eu me castrei assim mesmo, porque era como, eu fiquei nessa dúvida, né, assim, pô, mas se é boiadeiro, eu não sei se é exatamente assim, aí é, né, outra força que tá querendo vir, e fui tentando entender meio que isso, assim, o que que tava acontecendo. E passado um tempo, eu senti que eu consegui me conectar com a força dos boiadeiros, mas através do olhar dessa primeira força que chegou, que eu sinto que é a força da cigana, é uma pombagira cigana. Fiquei com isso na cabeça. No final da gira, fui conversar com o pai Cristiano e trouxe essa questão, né? E esse lugar de eu sentir que eu tinha uma certa dificuldade quando eu ia para conectar com os guias masculinos, justamente porque eu sentia que tinha sempre uma presença feminina, assim. E eu, tipo, sabe, eu ficava confusa.
E aí ele falou algumas coisas, né, muito interessantes. Primeira coisa que ele trouxe é de realmente existir um certo machismo, né, nos terreiros, que inclusive eles deveriam ter falado sobre isso também, né, que é esse lugar de que existem também as boiadeiras, né? Talvez não necessariamente mulheres que comandavam ali o gado, mas as mulheres que faziam parte desse contexto, né, dessa alquimia simbólica, assim, né? Então, essa seria uma primeira coisa. E a segunda coisa é que, né, quando o processo de incorporação, ele é uma junção, né? Ele é uma junção da consciência do guia com a sua consciência, com você. É você mais o guia, né? Então você e o guia se juntam para criar algo novo ali. E o guia, ele nunca vai meio que ultrapassar o seu próprio limite. Por isso que é importante também durante o processo a gente ir desconstruindo na gente, né, os nossos preconceitos, as que muitas vezes reverberam no nosso próprio corpo, né, nessa impossibilidade de deixar certas forças se manifestarem, por exemplo, os homens com dificuldade de incorporar pomba gira, porque tem bloqueio mesmo, né, no corpo do corpo de ter uma resistência para deixar o corpo se manifestar de uma forma feminina, assim como as mulheres também podem ter essa questão, né? Quando a gente fala dos guias homens, essa certa resistência de deixar que o corpo se manifeste de uma forma que não é o que é natural, né? Mas que é uma expressão que também existe dentro de nós. Então, eu fiquei com isso para refletir, né? Do qual que é essa ferida minha com o masculino, que de alguma forma talvez ainda não reconheça essa força em mim ou não deixe isso vir. Mas também entendi, né, assim, confirmou uma coisa que eu já estava percebendo também nas minhas experiências, de que me parece que meio que todos os guias, né, e esse processo, assim, da incorporação, eles vão trazer junto, assim, esse lugar que é muito da sua essência também. E eu sinto. Daí, o que que eu descobri? Gente, espero que tá dando pra entender, né? Que as coisas ficam meio confusas assim. Qualquer coisa vocês me falam. Mas o que que eu compreendi? A pombagira cigana é a minha guia de frente, isso eu tenho certeza, porque é sempre ela que tá ali, é ela, assim, né? O guia de frente é aquele, para quem você, para quem você pede ajuda, né? Assim, quando a coisa, tu não sabe quem chamar, tu chama ele, né? É esse guia, assim. É, E é sempre ela, assim, que vem, que ressoa num lugar muito profundo, assim, que é quase como se fosse assim, eu sinto que ela tem uma energia que é meio que a minha essência, assim, né? Como se parte da minha jornada fosse eu ser como ela. Eu quero ser ela, ser mais ela, né? Não ser ela literalmente, mas assim, incorporar tudo que ela me traz e me ensina e é dentro de mim, assim, né? E eu sinto que tem uma conexão muito profunda, assim. E eu já tinha percebido que em várias giras, independente de quem estava sendo chamado, era essa força que vinha. Primeiro, né? Era como se eu precisasse primeiro me conectar com essa força para depois poder me conectar com a força de outros guias, né? De outras linhas de trabalho. E aí isso meio que chegou para confirmar esse lugar para mim, de que meio que é isso mesmo, assim, como está funcionando para mim nesse momento, né? Conversei com uma outra pessoa também que já está no contexto de terreiro e de desenvolvimento há muito tempo. E ela falou isso, né? De que é, o guia de frente, ele não pode ser que não seja sempre o mesmo, né? Ele vai mudando ao longo da sua vida, justamente porque normalmente o guia de frente ele contém o ensinamento, o aprendizado que você mais precisa
absorver, a incorporar naquele momento. Então, se é ele que está vindo, independente do contexto, é porque de alguma forma eu ainda não incorporei, né, aquele ensinamento que ele tem para me passar. E é como se ele não desse passagem para o resto, para os outros guias virem, justamente porque ainda não houve assim essa integração. E aí eu não sinto que a pombagira não dá passagem para os outros, mas é como se para eu me conectar com os outros eu preciso primeiro me conectar com ela, porque ela me traz essa consciência assim muito amorosa de para mim comigo mesma, de me ver, de ver a minha essência e aí entender como que a partir da minha essência isso, né, vai se transbordar nessa junção dessa minha essência com os outros guias, né? Como se ela falasse assim, ó, antes de você se conectar com essa força, com essa consciência, você precisa ter muito claro o que é você, o que é a verdade do seu coração, quem é você realmente, né? Justamente até talvez para você poder ter um aprofundamento maior, mas também para poder enxergar melhor, né? Esse cruzamento que acontece quando você encontra ali a consciência do guia. E nossa, daí faz muito sentido isso, né? Para mim, para o meu processo, né? E aí falando também sobre essa questão com o masculino, né, que eu falei, talvez dessa dificuldade de entregar o corpo, né, para estar numa posição mais de firmeza. É curioso porque, por exemplo, meu Exu, ele tem uma energia muito de onça, assim, para mim, sabe? Uma energia assim de onça mesmo, não tem outra palavra. E aí eu meio que simbolizei ele através desse símbolo da onça, né, que é um animal, então se perdeu um pouco esse lugar de ser feminino ou masculino, né? Eu consegui me conectar mais com essa energia, assim, e observando, né, as manifestações do corpo, é, tem me ajudado, né? Mas eu tenho percebido também que não vai perder meio que esse lugar da minha essência, que é um pouco uma coisa mais delicada, mais feminina, né? Então é realmente esse lugar de o que é isso novo que está sendo criado, né? Que não precisa necessariamente ser ali essa energia fixa que a gente tem, né? Esse estereótipo do guia, mas que é justamente como aquilo atravessa você. E fiquei pensando também de como que às vezes essa dificuldade, né, de lidar com as forças masculinas é muito porque acabam faltando talvez, né, referências masculinas assim, de uma força que não é uma força distorcida, né, que é um masculino saudável, um masculino integrado. E fiquei pensando também, né, em quem melhor para ser inspiração do que os próprios orixás, né? É... Porque os orixás, eles representam também, né? Formas da gente ser no mundo. E essas são, na verdade, as infinitas possibilidades, né? Quando a gente fala essa coisa assim, das infinitas possibilidades, eu acho que às vezes a gente pensa muito que essas infinitas possibilidades são infinitas possibilidades de tipo o que eu posso fazer, né? Do que eu posso conquistar, do que eu posso viver assim quanto experiência externa,
Mas eu sinto que esse é um lugar muito mais de uma experiência interna, né? De que quando você entende que a vida o tempo todo a gente está dançando entre arquétipos. Arquétipos esses que são justamente representados pelos orixás, pelas entidades, né? Por todos esses símbolos. E que a gente ganhando essa consciência de navegar entre esses arquétipos, essas formas de ser dentro da gente, que é aí que a gente ganha a oportunidade de viver as infinitas possibilidades da vida, né? Porque são as infinitas possibilidades que estão dentro, né? As infinitas possibilidades da gente enxergar a vida, da gente ter atitudes frente à vida, né? E tem sido muito legal explorar isso, porque eu sempre fiquei mais num lado do estudo das deusas, sabe? É, as Yabás mesmo, né? Essas forças assim que eu sempre me conectei muito. Então, Oxum, Iemanjá, Yansan, Nanã. Fui me encontrando assim como essa navegante nessas energias, como mulher. Acho que muitas de nós, né? As deusas vêm trazendo assim essas várias possibilidades de ser. Mas eu senti que eu dava uma excluída, assim, no masculino da coisa, né? E agora eu comecei a estudar mais, né? Os orixás e a simbologia e o arquétipo e as histórias e que cada um pode nos ensinar sobre formas de ser quanto masculino também, né? E que eu sinto que nós mulheres às vezes precisamos incorporar e encontrar muito isso dentro da gente. Porque é necessário, né? Porque também faz parte da nossa expressão de ser, porque é uma ilusão da vida, né? Essa coisa de homem, mulher, feminino, masculino, nessa separação de gênero e de, enfim, papéis, né? Quando na verdade essas infinitas possibilidades de ser, né? Assim, eu posso preferir me identificar mais atuando numa faceta feminina, uma coisa mais Oxum, mas saber que dentro de mim, minha filha, também tem algum aqui, entendeu? Também tem, né? Esse masculino de firmeza, né? Também tem o caboclo, né? Tem o Oxóssi, tem Xangô, né? Então todas essas outras partes que também habitam a gente, o que é muito mágico e legal, porque eu sinto que é quase como se fosse ficando uma coisa meio de um teatro da vida, né? A vida como um grande teatro que você vai incorporando partes suas, descobrindo partes suas e essas forças de fora que são espelhos e inspirações para a gente desenvolver essa força dentro, né? E eu acho isso uma magia, uma maravilhosidade, sim. Que é, nossa, que diversão, assim, né? Tipo, é isso que torna, né? Tem essa magia, assim, né? E aí é justamente isso que entra também em lugar de uma autoaceitação muito visceral, né? De aceitar a gente justamente dentro dessa multiplicidade de expressões. Porque às vezes a gente quer ser só uma coisinha. A gente quer ser só de um jeitinho. Porque talvez a gente ache que só esse jeito é bom, ou só esse jeito é valorizado, ou só esse jeito é amado. E na verdade, pelo contrário, né? Quanto mais inteiro a gente é, e inteiro significa abrir espaço para todas essas partes, ou seja, a criança, a velha, né? A parte que é mais feminina e sensual, mas a parte também que é mais firme. E todas, né, essas múltiplas possibilidades assim, é, que nos fazem realmente desenvolver esse senso de interesse, né? Porque aí a gente vai descobrindo também nesse processo que tudo faz parte, tudo deve ser acolhido, inclusive as nossas partes infantis, as nossas partes vulneráveis, nossas partes que estão aprendendo, as nossas partes, né? Frágeis, sabe? Tudo faz parte, tudo faz parte e colabora para esse lugar assim de muita beleza desse todo que a gente é e que é a vida. Então,
coisa linda demais, né? Salve a Umbanda, assim, com essa magia toda, esses ensinamentos. Não só Umbanda, né? Eu acho que num nível, assim, espiritual mesmo, né? Esse lugar dos deuses, né? As mil faces da deusa. Estão todos falando sobre isso, né? Que são partes nossas. São forças que também habitam dentro. E aí, como que eu me encontro com essa força, né? Como que eu percebo essa força dentro do meu ser. Uma outra coisa que foi legal também, que eu percebi nessa gira, que eu acho que é interessante de compartilhar, assim, que tem me ajudado, né, nesse processo de conexão com os guias e de incorporação, é a potência do imaginário, né, porque quando eu tava com essa dificuldade, assim, de expressar o meu corpo, então eu fui para um lugar simbólico imaginativo. E eu comecei a realmente, eu fechei o olho e deixei a minha imaginação me levar pro sertão. E nossa, como que é, né, esse arquétipo do boiadeiro, né? Como que é a vida deles, né? E aí foi passando um filme na minha cabeça, como se fosse um filme mesmo que eu já tinha vivido, né? Como se eu tivesse estado lá. Eu acho que essa é uma magia também, né? Que a gente consegue acessar essas diversas formas de ser, essas diversas possibilidades através da nossa imaginação, né? E quem sabe até talvez realmente seja um registro de uma memória, né? De outros tempos que a gente realmente esteve, né? Lá eu sinto que tem um pouco isso, né? De que o mundo todo está dentro da gente. E é possível a gente acessar. É... E aí foi meio que esse lugar, né, desse simbólico, lúdico, que foi me aproximando, assim, realmente para conectar com o meu boiadeiro. E isso me ajuda em- e isso me ajuda muito, né? Então, assim, por exemplo, quando é gira de caboclo, também eu costumo imaginar que eu tô na floresta. E eu acho que isso ajuda a tornar o processo tanto mais divertido e legal, mas também mais leve, né? E é uma coisa que eu sinto que é realmente o que a espiritualidade pede, né? Essa capacidade lúdica, acho que é muito isso que a medicina traz também, né? Assim, para mim, pelo menos, né? Quando tô dançando, não é que eu tô dançando, né? Que eu virei aqui, ó, agora eu sou uma cobra. Agora eu sou uma onça, agora eu sou, né, uma flor, sei lá, e você vai se banhando desse lugar da imaginação da criança, né? E é aí que a magia acontece, né? E aí eu sinto que é aí que ganha se forma um campo fértil para o guia chegar e você se aproximar dessa energia, né? Porque é isso, é necessário estudar o contexto, né? É, por exemplo, uma pessoa vai incorporar um caboclo, é importante, né, que ela tenha um estudo ali sobre o que que é esse símbolo, né? Quem é o caboclo, qual que é a força do caboclo, né? O que que ele representa, né? Qual que é essa representação que os povos originários trazem, né? Assim como os boiadeiros, então também sair com esse lugar de, nossa, quero me aprofundar mais nisso, né? Estudar mais sobre os boiadeiros, todo esse movimento, todo esse símbolo, né? Porque isso vai ajudando a gente, mas também a nossa própria psique já tem uma bagagem, né? Do que é esse cenário, do que é essa força, do que ela representa. E aí, quando a gente se permite ir para esse lúdico imaginário, as coisas ficam é, mais fáceis, mas ficam mais tudo. É maravilhoso, né? Então, eu sinto que isso é algo que ajuda também a força do lúdico, do imaginativo, né? Em todo esse processo. Também, quando eu vou me conectar, por exemplo, com a pombagira, eu
tenho, assim, uma imagem dela dentro de mim, então eu sempre trago essa imagem e eu trago também para um lugar de corporificar, né? Então, pensando nessa imagem, pensando nessa força, como que é essa força, né? Assim, estando em mim, no meu corpo, né? Que aí acho que essa coisa do teatro também que eu falei que entra, né? Que é meio que uma coisa de vocês se vestindo, né? Dessas possibilidades de ser, assim, né? Porque aí você se sintoniza na energia do guia. E aí sim você abre a passagem para que ele possa vir, né? Que é como uma estação de rádio, né? Você precisa ali se sintonizar na energia dele para você. E aí eu acho que tudo isso vai ajudando a gente nessa sintonização. Acho que só para fechar, não quero que fique muito longo esse vídeo, né? Mas acho que é esse lugar mesmo que é a incorporação é um processo mesmo assim animalesco, né? Que é um processo assim de você se permitir virar bicho, você se permitir vir para um lugar assim muito instintivo, muito visceral mesmo, né? De vir para uma coisa que é selvagem, né? Que não é domesticada. Inclusive, o Jung falava isso, né? Que o símbolo dos animais, né? Então, assim, quando os animais apareciam em sonhos, em fantasias, né? Ou vinham, assim, como imagens do inconsciente, eles estavam representando justamente essas forças que ainda não foram domesticadas pela persona, né? Mas não forças que são inferiores, né? Porque ele fala que são forças arcaicas, mas quando a gente pensa em arcaico, a gente pensa que é inferior, mas não tem a ver com isso, né? É arcaico no sentido de integridade, né? Quase como é algo que ainda não foi tocado, assim, pela sociedade, né? Pela questão da adaptação. São camadas mais antigas mesmo, mais instintivas, né? E é isso que é maravilhoso também, que é toda essa desconstrução que você vai tendo que fazer no seu ser, de se permitir estar nesse lugar, né? De se permitir ser como um bicho, como um animal, como uma coisa, né? Sem vergonha de movimentar, de existir, de ocupar espaço, de sabe, de deixar mesmo vir essa coisa que é instintual, né? Que estão dentro da gente, né? Mas eu sinto que são tantas camadas, né? De domesticação e de processos mesmo, né? Que a gente tem que ir liberando, né? O medo do julgamento do outro, do olhar do outro, e ai meu Deus, eu vou fazer isso, mas o que os outros vão achar? E vir para um lugar muito assim, de conexão interna de você com você mesmo e com esses seus instintos, né? Porque eu sinto também que os guias te acessam exatamente desse lugar, sabe? Desse lugar quando você se permite se conectar com esse instintivo visceral, com essa sabedoria, essa força que já está dentro de você, né? É... Que tá ali nas camadas, né? Do inconsciente coletivo. E que justamente tem essa característica, né? De serem instintuais, selvagens, né? Então, acho que quanto mais essa permissão de ser esquisito, de ser animalesco, de ser visceral, de ser é o que a gente é mesmo, né? Bicho. A gente é um bicho que aprendeu a pensar, né? Mas no fim a gente é bicho, né? E a gente fica se domesticando demais, assim. Ai, é muita domesticação, né? E eu não sei o quanto que essa domesticação não vai nos tirando, né, da gente mesmo, nos tirando de um lugar de mais naturalidade, espontaneidade, autenticidade. Então são coisas assim da gente pensar e ir desconstruindo mesmo, né, ao longo desse caminho para poder se libertar e conectar cada vez mais de uma forma mais
limpa, né? Que é sem julgamentos, é sem. é, Eu sinto que quando a gente se conecta com esse lugar interno também, é mais difícil virem dúvidas. Sabe aquela dúvida assim, ai, será que sou eu ou será que é o guia? Será que, enfim, né? Ai, não sei se isso é certo, se isso não, né? Eu sinto que quanto mais a gente se conecta com esse lugar mesmo que é instintivo, menos dúvidas a gente tem. Porque essa experiência que é tão visceral, tão profunda, né? Tão real, que meio que não tem muito como duvidar, né? Porque é um lugar de um sentir muito interno, assim mesmo, né? Que você vai deixando vir, deixando conectar. Então, tenho percebido isso também. Mas já falei demais e quero fazer vídeos mais curtos. Ai, mais curtos, né? Tem meia hora, mas tudo bem. Espero. Bom, agradeço, né? Se você escutou até aqui, muito bom saber que é, você está usufruindo, né? Ouvindo aqui dessa partilha. Espero poder te ter, de alguma forma, contribuído para o seu processo, para os seus entendimentos. Dizer que se você gostou, deixa um like, um comentário. Estou super aberta e quero, inclusive, que a gente possa trocar juntos. Então, quero saber também da experiência de vocês. Enfim, quem sentir de compartilhar alguma coisa, relatar também coisas, né, do próprio desenvolvimento ou temas que eu possa trazer aqui, falar a partir da minha perspectiva. Então, é isso. Estamos juntos. Até o próximo episódio. Arroba.